Vamos iniciar aqui as nossas falas. São falas rápidas, eu espero. Saudação, 2 a 3 minutos, cada uma e cada um. Tá certo? Então, vamos receber aqui no púlpito, ou se ele quiser ficar na mesa também, o secretário municipal de Esporte, Lazer e Cultura de Turismo de Nísia Floresta, o senhor Alberto Alexandre Souza Andrade. Oi. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao município de Nísia Floresta. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa da deputada Natália, e já quero, em nome do prefeito Daniel Marinho, deputada, agradecer pela sua emenda que nos proporcionou uma ambulância semi-UTI que hoje está rodando no município, fruto da sua emenda. Muito obrigado, viu? Quando se faz, tem que se agradecer. E é assim que se faz. A deputada sempre pôde e sempre que pôde, ela nos atendeu. Sendo no gabinete em Brasília, sempre as portas abertas, independente de qualquer coisa, ela sempre esteve à disposição da gente. E quero dizer, em nome da minha cidade, Nísia Floresta, que não poderia essa conferência ter sido escolhida em lugar melhor, porque Nísia Floresta respira cultura, desde o seu nome. A cidade que leva o nome da maior escritora, da maior feminista do Brasil, não poderia deixar de receber a 5ª Conferência Estadual de Cultura. Nísia é cultura desde o tempo em que o descobrimento da Casa de Pedra ali no Pium, que é a construção mais antiga do Rio Grande do Norte, mais antiga até que o Forte dos Reis Magos. Nísia Floresta é cultura quando a menina desafiou os costumes daquela época e deixou o marido e foi viver na Europa e fez com que a cultura vivesse em sua vida e espalhasse para todos nós. Nísia Floresta é cultura quando a campanha da fraternidade se instalou ali no Timbó, em Nísia Floresta, a primeira do Brasil. Começou aqui. E Nísia Floresta hoje é cultura muito bem representada, que hoje está aqui pela professora Regiane, escritora, e hoje muito nos orgulha Nísia Floresta. Uma salva de palmas para essa mulher maravilhosa. Então, não quero me alongar, quero só dizer a vocês, aproveitem Nísia Floresta, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer cultura, porque cultura nós respiramos, nós vivemos. E cultura, a nossa vida é sempre feliz. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Eu tirei o púlpito para ficar, né? Vocês me verem aqui melhor. Convidar agora, representando aqui a sociedade civil, representando o Fórum Potiguar de Cultura, minha querida amiga Tatiane Fernandes. Oi, som. Tá baixo. Oi, som. Pronto, agora sim. Bom, seguindo aqui a dica da nossa secretária, vou falar por aqui. Quero agradecer a oportunidade para cumprimentar toda a mesa. Bom, gente, eu acho que uma conferência representa a possibilidade de nós, que estamos no dia a dia do fazer cultural, ter um espaço de fala, uma oportunidade para quem está na gestão de uma possibilidade de escuta. E eu acho que o nosso grande desejo na sociedade civil é que essa escuta passe da primeira fase e que possa chegar a ser permeável. Eu falo que às vezes a gente fala, mas parece que a nossa fala bate numa estrutura que é impermeável e a nossa fala sempre escorre. O Rio Grande do Norte, no processo nosso de pensar a cultura, do Sistema Nacional de Cultura, que foi uma longa batalha de muitos anos antes de 2002, a gente debateu muito a ideia de construir uma participação da sociedade civil contundente e consistente. E o Rio Grande do Norte, infelizmente, passou por baixo durante todos esses anos. Nós, quando tivemos o primeiro governo Lula no Brasil, o nosso governo estadual era de uma outra vertente política e nós, o único estado do Nordeste brasileiro, que não conseguimos construir alguns dos pontos chaves do Sistema Nacional de Cultura. Então, quero deixar aqui como fala registrada nessa breve abertura, que nós tenhamos um Conselho Estadual de Políticas Públicas
que nos represente. Que seja possível que, de alguma forma, nós estejamos amplamente representados. Não façamos um conselho minimalista, com poucos conselheiros, com receio de dar errado o que deu errado em outros lugares. Sejamos nós assertivos na hora da criação do Conselho Estadual de Políticas Culturais. O Fórum Potiguar de Cultura criou uma minuta desde 2015, sugeriu a todas as gestões desde então, e eu pleiteio isso aqui nessa abertura. A outra luta que eu acho fundamental, que a gente pare de tratar no Rio Grande do Norte o financiamento a políticas culturais apenas pelo mecenato. Nós precisamos de um fundo estadual de cultura que tenha um orçamento digno. Tira a mão do meu fundo. Gente, não é à toa. O aplauso não é à toa. É um anseio de anos e anos e anos. É uma lei de 2011, votada no 30 de dezembro, no apagar das luzes de um exercício, e que até hoje, 2023, 12 anos depois, nós não tivemos dignidade nesse orçamento. A lei do mecenato é para quem pensa liberal, para quem pensa neoliberal. Nós pensamos sim. Nós pensamos diferente. Então, Fundo de Cultura, já. E está... É a palavra mágica da conferência. E está em tramitação, vocês já sabem, se não sabem, por favor, vamos nos atentar. A criação da Secretaria de Cultura, para que ela realmente passe a ser uma secretaria dentro do organograma do Estado, que a cultura tenha o seu status, não só no nível status, porque nós precisamos de orçamento, de equipe, de concurso, de uma série de coisas. Então, a criação da secretaria é fundamental, é uma batalha de todos nós, e que a gente complemente Conselho, Plano de Cultura, que nós aprovamos mas precisamos revisar, e o Fundo Estadual de Cultura, espero todos nós, uma grande conferência com o comprometimento de que nós estamos aqui para lutar por um grande coletivo, que são os fazedores e fazedoras de cultura do Rio Grande do Norte. Arrasou, Tati. Vamos embora. A gente está apresentando comunidades quilombolas, Capoeiras de Macaíba, Porto Alegre, lá do Alto Oeste, Parnamirim. Registrar as comunidades indígenas, Tapará de Macaíba, São Gonçalo, comunidade indígena do Amarelão, João Câmara, povos de matriz africana, as Mães da Favela e o Movimento Negro Unificado. Uma salva de palmas, galera! Secretário de Cultura de São Gonçalo do Amarante, representando o prefeito Heraldo, Josenildo Campos, secretário de Cultura e Turismo Jardim de Piranha, Sandoval Araújo Neto, Secretaria de Cultura de Angicos, representada aqui por Cátia Silene, tá certo. Deixa eu dizer o nome antes de aplaudir. Secretaria de Cultura de Água Nova, Jonatas Nego, é isso? Secretaria de Cultura de Almino Afonso, Cláudia Melosa, Alana Ferreira, representante das trans e travestis da construção civil de Mossoró, é isso que está escrito, da sociedade civil, acho. Secretário de Cultura de Messias Tagino, Tarcísio Jales, Secretaria de Cultura de Porto Alegre, Alceli Costa, e a Secretaria de Cultura de Monte Alegre, Francisco Pereira. Uma salva de palmas aqui para todos os secretários e secretárias. Passar a palavra para ela, representando aqui a Câmara Municipal de Natal, vereadora Brisa Braque. Oi. Boa noite, gente. Boa noite a todos os fazedores e fazedoras de cultura que se encontram aqui. Boa noite a esta mesa, quem eu saldo em nome de Marilande, em nome de Gilson, todos e todas que estão aqui na mesa também. Para mim é uma alegria estar aqui hoje, como vereadora e como delegada dessa Conferência Estadual de Cultura, nesse momento tão importante, porque quando a gente fala que a cultura voltou, a gente está falando das conferências, a gente está falando da política pública, a gente está falando do fomento, do incentivo, dos fundos para a cultura.
e com certeza o que não nos falta são pautas repetidas do último período. Só quem vive de cultura e faz cultura sabe e sentiu na pele a dor que foi o desgoverno que passou por nós. Mas foi a cultura também que nos fez resistir, que nos fez sobreviver ao desgoverno, à pandemia, aos momentos difíceis. E será a cultura agora também, não tenho sombra de dúvidas, um dos principais marcos do novo governo Lula. Esse novo governo Lula precisa ser o governo da cultura. Assim como o segundo governo da professora Fátima precisa deixar um legado para a cultura do Rio Grande do Norte, com o Fundo Estadual de Cultura, com a revisão das leis de incentivo, com processos que aprofundem de fato o fazer cultura do nosso estado, da forma representativa, porque a cultura, ela existe nos 4 cantos do nosso estado e é feita pelo povo com a nossa cara, mas infelizmente nem sempre é a nossa cara que aparece nos lugares de poder. Por isso, seguimos resistindo, seguimos ocupando esse espaço tão importante que é a conferência. Queria aproveitar esse momento aqui com vocês para também fazer uma denúncia. Aqui se falou do Sistema Nacional de Cultura. Natal aprovou neste ano o Sistema Municipal de Cultura. E agora, primeiro que aprovou sem orçamento e vetou a emenda que a gente apresentou para garantir orçamento do Sistema Municipal de Cultura. E agora, quando chega a lei orçamentária, a proposta é de 50 mil anual para todo ano para um sistema municipal de cultura. Isso é uma vergonha. É lamentável, é repugnante, é comprovar que é uma gestão que não quer fazer cultura, mas ao mesmo tempo é comprovar que nós temos uma tarefa decisiva do próximo período, que é ter uma nova gestão da prefeitura que de fato tenha sensibilidade, o compromisso com a cultura do nosso município e com o fazer cultural que cada artista e cada uma tem. Eu tenho a plena certeza que a cultura será fundamental na nossa caminhada e eu tenho certeza que vocês entendem também a disputa que a gente tem adiante nesse próximo período. Viva a cultura, viva a resistência de cada um e de cada uma que estão aqui, que eu sei que passaram por maus bocados no último período e que possamos, de fato, nesse momento, ter um novo momento, uma nova página sendo escrita com aquilo que a gente tanto defende, como o Gil nos ensinou, que é parte da cesta básica do brasileiro, porque a cultura é parte da nossa construção de identidade, é parte das nossas vivências e é parte do que salva as nossas gerações. Eu sempre digo, quantos e quantas jovens não encontraram na cultura a forma de se expressar e de sobreviver nos momentos mais difíceis, nos desafios mais profundos. Para a juventude LGBT, a cultura é a forma de resistência e de sobrevivência de parte dessa juventude. Para a população negra, a cultura é a ferramenta de denúncia da estrutura racista que a gente vive. Para as mulheres, a cultura é a forma de construir redes de solidariedade e de acolhimento. Por isso, viva a cultura e viva a Conferência Estadual de Cultura, que tenhamos um ótimo espaço. Obrigado, Brisa. Só reforçando, fazer o pedido para a mesa, que a gente não está marcando tempo, mas tentem fazer falas em torno de 2 a 3 minutos. Beleza? Vou convidar agora o diretor técnico do SEBRAE, meu amigo João Hélio Cavalcante. Boa noite a todos, todas. Rapidamente, vou economizar o tempo, porque o tempo aqui precioso nessa conferência. Nós que fazemos o SEBRAE, o Sistema SEBRAE, é motivo de orgulho estar aqui com vocês e dizer que fazemos muito pouco diante daquilo que vocês precisam. Fazemos pouco, mas fazemos. E o nosso movimento, enquanto SEBRAE, diante dos editais e de tantos apoios culturais que nós realizamos, vai nesse sentido de mostrar à sociedade, a todos aqueles que poderiam estar fazendo, que façam.
editais que fomos aumentando esse volume, mas chega um momento que topa. Então, esse fundo, como foi dito aqui, é estratégico, é importante. E as autoridades aqui, nessa mesa, junto com vocês, nós acreditamos que podemos caminhar com vocês nessa construção. E dizer do nosso desejo, que um momento como esse possa unir essa classe, possa unir a categoria, possa incluir aqueles que ainda não chegaram e não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco. Eu digo isso, pois estar no espaço desse é um privilégio, que nem todos sabem, nem imaginam que isso existe e que é possível também a participação deles. Então, que tenhamos aqui, que saiamos daqui dessa conferência com um caminho a ser seguido mais assertivo, que saiamos daqui discutindo sim, mas com cada um levando uma tarefa para mudar essa realidade e que possamos trazer outros atores nessa construção de uma política cultural mais forte no nosso Rio Grande do Norte. Um grande abraço a todos, que tenhamos aqui, durante essa discussão, bons frutos e reitero, nós que fazemos o SEBRAE, estaremos com vocês nessa caminhada. Podem contar conosco. Um grande abraço e um beijo no coração de todos. Obrigado, João Hélio. Convidar agora nossa deputada estadual, Isolda Dantas, representando toda a Assembleia Legislativa. Companheira Divaneide, Isolda, destaca o problema de saúde, mas está acompanhando aqui, mandou um abraço a todos e todas aqui da plenária, Está com o filho, com problema de saúde. Ok, é verdade. Então, emanando boas energias aqui para a companheira Divaneide, já que a gente parou para esse momento de emanar boas energias, dedicar aqui também essa plenária de hoje, a nossa companheira jornalista que, na noite de ontem para hoje, partiu, foi assessora da deputada Isolda Dantas, nossa querida Nicole Tinoco, a quem eu peço uma salva de palmas. Presente, hoje e sempre. Boa noite, pessoal. Que bom terminar essa noite assim, porque o dia começou muito difícil. Hoje nós tivemos o velório e o sepultamento de Nicole, mas sei que onde ela estiver, está lá o tempo todo muito intensa, fazendo o que ela acredita. Mas eu trago aqui inicialmente um abraço da deputada Divaneide, que está com o Mateuzinho no hospital, mas vai ficar tudo bem, como também do deputado Francisco, que nós, como vocês sabem, nós estamos numa batalha que tem tudo a ver com essa conferência aqui, que é a manutenção do ICMS, e é um debate que tem a ver com cada um e que cada uma que está aqui nessa conferência. Mas eu estava aqui, queria saudar a mesa em nome de Gilson, Marilane, Lia, seja muito bem-vinda a essa terra, cheia de desafios. Mas dizer, quando a gente olha essa plenária, ela tem um retrato da cultura do Rio Grande do Norte. E como a cultura ela foi fundamental em todo o tempo na história do Brasil, mas mais do que nunca no período do golpe que nós vivemos. Lembro demais, aqui me parece que em 2016, quando os artistas de Natal se manifestaram, quando fecharam o MINC. E era a cultura sendo resistência e sendo um farol para dizer que essa luta ela tinha que ser forte, ela tinha que ser resistente, porque quanto mais a gente fosse forte e resistente, mais a gente voltaria com pressa para a democracia. E cá estamos nós, depois da vitória linda do presidente Lula, nós estamos aqui para dizer que a cultura não pode baixar a guarda. Nós não podemos baixar a nossa rebeldia, nem de forma nenhuma achar que está tudo bem. Muito pelo contrário. A polarização e o conservadorismo permanece presente em cada lugar, seja nas câmaras municipais, nas assembleias, enfrentando o nosso governo, seja em cada município de vocês que estão aqui representando. Portanto, a cultura nunca pode, de forma nenhuma, se conformar com o que está dado. Temos que cada vez mais dizer, nós vamos fazer cultura porque é a nossa identidade, mas é também uma economia
que faz os nossos municípios girar. E aí, Marilane, eu quero aqui dizer da importância que é que os nossos editais sejam regionalizados. Nós precisamos interiorizar o recurso dos editais para chegar em todos os municípios. Eu sei o quanto que faz diferença, por exemplo, 50 mil reais que nós colocamos para reformar a Casa da Cultura de Martins. Nós percebemos o quanto que faz diferença reformar a Casa de Cultura de Açu, que é pequenas coisas, mas que faz muita diferença para uma cidade. Portanto, pensar uma política cultural é fundamental, interiorizar os recursos, interiorizar as ações, interiorizar tudo aquilo que a gente quer para a gente que chegue para todo mundo. E o Rio Grande do Norte tem leis que permitem isso. Nós já temos aprovada e sancionada a Lei da Cultura Viva, que é inclusive a autoria do nosso mandato, que permite a reativação de todos os pontos de cultura. Os pontos de cultura e os pontões, que são lugares que estão lá fortalecendo a cultura popular, que estão lá fortalecendo aquela expressão cultural que muitas vezes não é reconhecida. Como também nós precisamos dar visibilidade ao nosso audiovisual. O Rio Grande do Norte tem de melhor. Nós já aprovamos também na Assembleia a Filme Commission, que é uma comissão de filme potiguar que permite atrair grandes produções aqui para o Rio Grande do Norte. E está tramitando na Assembleia, espero que a gente consiga celebrar algo muito importante, que é a cota de tela, para que os nossos cinemas possam já, muito em breve, ter a obrigação de passar as nossas produções de filme potiguar. Isso é muito importante. Mas nós não podemos só pensar na cultura popular, nem que também é cultura popular, mas nós não podemos esquecer o circo, Marilane. Os circos é muito importante. Nós temos uma lei que diz que os municípios têm que ter espaço para a instalação dos circos, mas principalmente os municípios têm que acolher as famílias circenses, seja na educação, seja na saúde. Portanto, nós temos muitas legislações que permitem a gente fazer um robusto plano de cultura, atualizar o plano de cultura para que chegue a todos os municípios. E quero terminar dizendo a vocês, fazer um bom convite para quem vai estar em Natal, do dia 13 ao dia 16 de dezembro, nós teremos o festival Mais Mulheres na Cultura, que vai acontecer começando na Casa Vermelha. Então, nos nossos Instagram, no meu, de Brisa da Casa Vermelha, tem a programação. Então, é muito bom, porque, sem dúvida nenhuma, a cultura precisa reafirmar sua contrariedade ao machismo, ao patriarcado e reafirmar que nós queremos uma sociedade feminista e antirracista. Então, boa conferência para vocês. Podem contar com os nossos mandatos na Assembleia Legislativa. Registrar a presença de Regiane Souza, conselheira estadual de Cultura, secretário de Cultura de Janduís, Rogério, da Cooperativa de Cultura Potiguar, o Andorinha de Mossoró, Rogenildo, presente também, membro da Comissão Mossoroense do Folclore. Beleza. E agora, passar a palavra representando aqui a secretária da Sengide, ela que é coordenadora da diversidade do governo do Estado, minha querida amiga Rebeca França. Pessoal, boa noite. Bico, você vai me permitir, já que você não falou o nome de duas instituições, eu gostaria de falar que estão aqui na frente. Amanda Ramos, representando a Transparência, e Jaqueline Brasil, representando a Trivida. Eu ia dizer no seu ouvido, mas como eu já estou com o microfone, eu já vou saudar elas, tá bom? Pessoal, boa noite. Me chamo Rebeca, estou representando a Secretaria de Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Sou uma travesti, não sei se vocês perceberam, e por muito tempo a gente se escondeu como maquiadora, como cabeleireira, como figurinista e nunca como no papel principal. Hoje, no governo da nossa querida governadora Fátima, a gente tem não só uma travesti segurando o microfone, como gestora. Quanto tempo a gente não imaginou isso, Brisa, Natália, de acontecer? E hoje a gente está acontecendo. E por isso, eu até também, além das meninas, eu também queria saudar a minha querida amiga Mara Jovanca, que é uma negra retinta que está aí, que representa essas...
Essas mulheres que eu falei, elas representam essa diversidade ao qual a Sengide tem pleiteado, tem lutado, tem travado aí grandes lutas para dar espaço e voz a essas populações. Também queria dizer, eu acho que Isolda falou muito sobre essa representatividade, estava estudando isso, quando eu olho para essa plenária e vejo as mais diversas populações do meu querido Rio Grande do Norte presentes aqui nessa conferência. Mas eu também quero fazer um alerta, né? Quero dizer a todas essas representações que a gente precisa também ter delegadas representativas. Precisamos fazer com que as pessoas pretas sejam delegadas, as pessoas LGBT sejam delegadas, as pessoas com deficiência sejam delegadas, as mulheres sejam delegadas. É necessário que a gente diga aos homens brancos que fazem cultura que a gente também sabe fazer cultura. E nós temos um jeito diferenciado, porque a gente faz com muito carinho essa cultura. Então, para vocês, para essas pessoas, para essa diversidade, do jeito que a gente vê a bandeira LGBT, com 6 cores diferentes, que essas cores juntam, formam a bandeira LGBT, eu queria dizer que todas as populações do Rio Grande do Norte juntas fazem a Conferência de Cultura. Desejo uma excelente conferência de cultura para vocês. Também queria saudar a J. França, que está lá atrás, lá de São Gonçalo do Amarante. E antes de encerrar minha fala, eu queria só fazer 3 convites super especiais. Dia 16 de dezembro, a gente está realizando a Parada LGBT de São Gonçalo do Amarante. É o ápice da cultura LGBT. Me desculpem os outros segmentos, mas a cultura LGBT ela passou muito tempo escondida. A gente só fazia cultura nos guetos, de nós para nós mesmos. E hoje a gente tem a oportunidade de mostrar à população em geral o qual fazedor de cultura são as pessoas LGBTs. Então, desde os anos 70, quando a gente fugia da ditadura militar, para não ser presa só porque é travesti. Imagina, secretária, você botar o pé na rua e ser presa porque você é travesti. Hoje a gente pode ser gestora. E aí eu digo a todas as populações que estejam presentes na nossa parada LGBT de São Gonçalo, dia 16. E no outro dia, dia 17, além de ter a parada LGBT de Natal, eu também queria convidar todo mundo para o nosso 6º workshop nacional da Rede Trans Brasil em Natal. Natal vai ser a capital do Brasil para discutir as políticas da população trans e travesti do Brasil. Vai ser um momento importante do qual a gente vai retirar documentos, inclusive de cultura, porque a gente sempre produziu cultura, mas infelizmente a gente não é vista em outdoors, a gente não é vista nem em programas de TV, a gente não é vista em novelas, e graças à internet, hoje a sociedade sabe que as pessoas LGBTs fazem cultura, e não é qualquer cultura não, é a melhor cultura. Muito obrigada. Deixe ela, né, Jaqueline? Deixe ela. Arrasou, Rebeca. Passar a palavra agora para a nossa querida militante também da cultura, destina emenda, está nos eventos culturais, participa ativamente aí do movimento cultural do Brasil hoje, né, enquanto deputada federal. Então recebam com a salva de palmas nossa querida Natália Bonavides. Boa noite, pessoal. Minha voz está meio assim, porque falando sem parar, rodando esse mundo todo. Mas eu queria dizer como eu estou feliz de estar aqui. E aqui, na terra de Nísia, né? Porque tem companheiros aqui que são de fora do Rio Grande do Norte, e a gente precisa que vocês saibam que aqui teve a primeira feminista do Brasil, que ela era abolicionista, que ela era republicana, e que ela, assim, enquanto tem um monte de nome de homem em rua, em teatro, em vários cantos do Brasil afora, como se fossem vanguarda desses temas, aqui no nosso Rio Grande do Norte a gente tem uma mulher como Nísia Floresta. E, inclusive, a gente tem um projeto na Câmara para criar a Comenda Nísia Floresta, para mulheres que se destaquem na área da educação para mulheres. Gente, o que eu queria dizer para vocês hoje era como é importante esse momento da conferência. Vocês estão aqui juntos, vocês estão aqui juntas. Nesses próximos dias, vocês vão ter um monte de conversa, de grupo de trabalho, de pensar proposta. E eu queria lembrar que isso aqui, essa reunião aqui que a gente está fazendo no nosso estado, ela é um pedaço de uma teia que está acontecendo no país todo. E que em outros tempos, em governos como esse que a gente está vivendo agora, do governo do presidente Lula, foi dessas conferências que várias políticas que passaram a existir foram propostas. Nesses próximos dias, quando vocês estiverem debatendo, vocês lembrem que aquilo que vocês forem aprovar pode vir a virar
um projeto de lei, pode vir a virar uma política pública, pode vir a virar uma indicação de prioridade no orçamento. Às vezes a gente nem está aqui junto conversando e pode nem pensar, isso aqui é a construção da política que a gente quer. Nem tudo vai ser aprovado, nem tudo talvez chegue na nacional e seja aprovado lá, mas isso aqui é a gente dizendo o que a gente quer, qual é o nosso sonho. E a gente sabe que para a área da cultura são muitos, né? Eu deixo aqui um abraço em cada um de vocês, porque eu sei qual é a dificuldade de fazer cultura no nosso país, principalmente nesses últimos anos. A falta de apoio, a falta de recurso, a instabilidade, a imprevisibilidade, aquilo que vocês, muitas vezes, por todo o amor que têm a manter vivas as linguagens, as tradições da gente, a arte da gente, seguraram até aqui, para a gente chegar até aqui. E contra todos os ataques que aconteceram, contra todas as vezes que a cultura, principalmente a cultura popular, foi criminalizada, a gente chegar aqui de cabeça erguida, voltando a se reunir em conferência e voltando a colocar no papel. Esse aqui é o nosso sonho, a gente vai lutar por eles. Eu fiquei muito emocionada esses dias com o lançamento daquele edital da Lei Paulo Gustavo, porque foi para mim um processo desse jeito. Um dia eu estava lá na Câmara, a gente debatendo e aprovando o projeto, e quando eu vi, estava sendo lançado, e agora, daqui a pouco, os recursos vão ser distribuídos para as pessoas fazerem o que melhor fazem. Então, gente, queria desejar bom debate para vocês. Queria dizer que é um momento de reconstrução e é um momento que é muito desafiador. E a gente vai precisar dessa mobilização aqui, dessa coletividade. Sabe por quê? Falando de onde eu trabalho, lá na Câmara, para a gente aprovar uma coisa boa, é muito difícil. E vocês podem até perguntar, mas como é que passou, então, a Lei Aldir Blanc lá? E como é que passou a Lei Paulo Gustavo lá? Eu digo, foi porque o setor cultural do nosso país fez uma mobilização que deixou impossível não ser aprovado. Aquilo ali não teria sido aprovado sem o que aconteceu, sem a força das trabalhadoras e dos trabalhadores da cultura e da arte pressionando por aquela aprovação. Então, acho que é essa a nossa tarefa, né? É a gente aqui organizar quais são nossos sonhos e a gente não parar por aqui, a gente seguir depois para que esses nossos sonhos virem cada vez mais concretos. Contem com o nosso mandato sempre. A gente traz também um abraço da governadora, que está aqui muito bem representada por vários gestores que não pôde estar aqui hoje, mas deixo também um abraço para toda a companheirada da mesa. É muito bom estar rodeada de gente que é quem faz viva a cultura do nosso país. E um povo sem cultura, gente, não tem, né? A gente é no Rio Grande do Norte, com a nossa cultura potente, forte, popular, e vamos embora fortalecer. Um cheiro, boa conferência, até mais. Obrigado, Natália. Só uma curiosidade, né? Eu era coordenador de Arte e Cultura do DCE, da UFRN, e Natália era do Centro Acadêmico de Direito. E eu conheci Natália numa oficina que eu dei de Teatro do Oprimido para ela e a galera do Centro Acadêmico de Direito, para montar uma cena para apresentar lá numa comunidade, num assentamento em Macaíba. Ela falando aqui, eu lembrando desse momento de quando a gente se conheceu. Não é não, Natália? E depois disso, muitas histórias aí na contemporaneidade, né, do movimento estudantil da UFRN. Vamos embora, vamos seguir aqui. Convidar agora ele que é coordenador do escritório estadual do Ministério da Cultura, nosso amigo querido Fábio Lima. Bom, gente, eu não vou me alongar muito, porque tem dois companheiros que vieram de Brasília com o intuito de bater um papo com vocês. Eu vou ficar aqui durante a conferência, eu e a companheira Lívia. Por favor, Lívia, levanta a mão aí. Nós vamos inaugurar um serviço que nós estamos chamando de MIC Volante. A gente vai ter um birozinho aqui, e nós estaremos aqui enquanto MIC para tirar dúvida de vocês, mas vamos também estar pegando no pé dos gestores que estão aqui. Atenção, Ronaldo, se prepare, você é a ficha número 1 amanhã. Vamos botar Currais Nova amanhã de manhã na Política Nacional de Blanc. Não, já botou hoje? Ah, boa notícia. Boa notícia, então. Mas os municípios que tiverem, não tiverem ainda feito sua adesão, nós vamos estar aqui para pegar na mão de vocês, para ajudar, para fazer acontecer, assim como vamos tirar todas as dúvidas
de o que é o escritório, como é que ele vai funcionar, como é que nós vamos firmar parcerias com movimentos sociais, com os artistas, com os fazedores de cultura do Estado, tá certo? Então, vou ser breve mesmo, e viva a companheira Nicole, que se foi ontem, mas era uma grande militante da cultura, uma grande fuliã, carnavalesca, que nos deixou, mas está aqui presente e vai estar presente sempre nas lutas, onde a gente estiver. Tá bom. Obrigadão, Fábio. Vamos estar juntos, viu? Quando o comitê estiver instalado, a gente vai estar rodando esse estado aí, divulgando e contribuindo com as ações do Ministério da Cultura no Rio Grande do Norte. Convidar agora, o bom desse Ministério da Cultura é que é um bocado de amigos que a gente conviveu aí, convive na militância dos pontos de cultura, né, do movimento nacional aí, do Cultura Viva, da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, e é um prazer receber esse companheiro aqui na nossa cidade, ele que é coordenador geral do Conselho Nacional de Política Cultural e da Conferência Nacional de Cultura do Ministério da Cultura, aqui, por isso que eu estranhei, que eu olhei para a cara dele e não bati a cara crachá, ele é igual a mim, né? Diz que é Rodrigo César Macedo, ninguém sabe, começa por bico, né? Então, Daniel Balabran, mais conhecido como Daniel Saman, uma salva de palmas. Boa noite, gente. Boa noite a todas, boa noite a todos. Saudar a mesa, né, em nome da nossa secretária extraordinária, Marilande. Acho que é uma mesa importantíssima, super potente, com 3 parlamentares mulheres, né? A Natália, a Brisa, a Isolda, a mulherada tirando onda aqui no Rio Grande do Norte. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vem aí de um processo, né, gente, falando de conferência. São 10 anos sem Conferência Nacional de Cultura. A última foi em 2013, tirou um conjunto de metas e diretrizes fundamentais, né? E a 4ª Conferência Nacional de Cultura, ela tem um desafio ainda maior, né? Ela tem esse acúmulo de 10 anos aí de demandas reprimidas. A gente tem o retorno, a retomada desse processo de participação social a nível nacional, né, que foi interrompido. Tem um conjunto de desafios, inclusive, sobre o próprio Conselho Nacional de Políticas Culturais, de reformular, que ele também foi muito atacado na gestão passada, foi desmontado, por exemplo, aqui só falar dos colegiados setoriais que não existem mais. Na base de uma canetada, num decreto presidencial, você extingue os colegiados setoriais. E aqui, falando sobre o Conselho, eu queria muito corroborar com a fala da companheira Tatiane Fernandes, não é isso? Maravilha, uma fala importantíssima aqui para a gente, da sociedade civil. E esse espaço aqui, seja nas etapas municipais, estaduais ou na nacional, a conferência é a instância máxima, assim, no ponto de vista de diálogo e pactuação entre sociedade civil e poder público. Mas também, a gente não pode esquecer de pressão da sociedade civil sobre o poder público, para a gente poder avançar com a política pública. Aqui eu falo olhando para a Lia Calabre, que é a professora Lia é uma referência para a gente, né, de política cultural sobre participação social. É um privilégio ter a Lia conosco aqui. Então, esse processo da 4ª Conferência, ele é um acúmulo de todo esse tipo de demanda, né? Então, por isso também, o temário geral de democracia e direito à cultura, a gente precisa discutir e aprofundar esse tema. Os eixos, sobretudo, não à toa é o eixo 1, é um eixo, ele não é o eixo 1 à toa. Quando a gente fala em institucionalização e marcos legais e o Sistema Nacional de Cultura, é fundamental a gente avançar na implementação do Sistema Nacional de Cultura, para a gente poder avançar e projetar a política pública cultural aí para os próximos anos. A gente tem o Plano Nacional de Cultura, que vence agora, em dezembro de 2024, o plano é de 2010,
ele já venceu, foi prorrogado por 2 vezes na gestão passada. E, por isso, também a Conferência Nacional de Cultura é fundamental para a gente poder atualizar o Plano Nacional de Cultura. Não dá para a gente fazer esse processo sem ter a conferência antes. A gente poder ouvir a sociedade civil nesse ponto. Então, as etapas, quando a gente fala em etapa municipal, etapa estadual, elas vão preparando, elas vão trazendo um acúmulo, elas trazem a radiografia, o retrato do país, né, do que a sociedade civil em todo canto do país quer para a política pública. Mas também ela não é só etapa paranacional. Por exemplo, a etapa estadual, a Conferência Estadual do Rio Grande do Norte, ela vai projetar a política pública do Rio Grande do Norte. É isso, é a gente aprofundar no debate sobre o plano estadual de cultura, né? É aprofundar no que a Tatiane falou sobre os conselhos, sobre o conselho estadual, né? Então, a etapa da conferência, ela não é só uma etapa nacional, ela tem uma importância fundamental no ponto de vista territorial, seja municipal, seja no estado, como a gente está aqui hoje. Então, gente, queria desejar a todas e todos aí uma boa conferência, que a discussão seja bem acalorada, que é assim que é bom, né? Conferência muito calma não dá certo, não. Conferência tem que ter disputa, tem que ter polêmica. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa conferência a todas e todos. E agora convidando ele, que é secretário executivo adjunto do Ministério da Cultura, representando nosso querido Márcio Tavares e a nossa ministra Margarete Menezes, companheiro Cássio Rosa. Cássio, só peço para você não ficar tanto para o canto, para a câmera poder lhe pegar aqui. Pronto. Bom, boa noite a todas e a todos. Peço desculpa também pela voz rouca e nariz entupido, mas são aí 15 dias visitando 6 estados, entrando e saindo de avião, e isso a nossa saúde vai prejudicando. Mas eu não estou reclamando, né? Não estou reclamando, né? Isso não é nada perto de ter passado 1 ano com o presidente Lula na pré-campanha e na campanha cruzando o país. Eu e o nosso secretário Márcio Tavares tivemos a honra de acompanhar o presidente, e em todos os comícios, em todas as atividades, tinha apenas um tema que ele falava em todos os seus atos, que era a cultura. O presidente, ele entende que a cultura, para além das dimensões simbólicas e cidadãs, a gente também tem a dimensão econômica de que a cultura ela também é um vetor de desenvolvimento. Só hoje aqui, quantas pessoas estão trabalhando, aqui para que esse evento aconteça. Inclusive, eu quero, aqui em nome do nosso companheiro da mesa ali, que fez milagre com o som, saudar a todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Mas eu queria também saudar a secretária Marilande, nossas deputadas, deputada Isolda, deputada Natália, que muito nos auxilia no Congresso. Há pouco tempo aprovamos a ampliação dos prazos da execução da Paulo Gustavo, que vai dar um grande fôlego aí para que a gente consiga, de fato, fazer a execução e fazer com que esse recurso chegue lá na ponta. Fechando o nosso trio feminino parlamentar, nossa vereadora de Natal, a Brisa, e com isso saudar a todas e todos aqui da mesa. Mas o Saman estava comentando aqui da importância que a gente tem de fazer essa discussão aqui na Conferência Estadual, na Conferência Nacional, para que a gente não apenas estabeleça as novas metas, as novas ações, o nosso Plano Nacional de Cultura, que vai orientar as políticas públicas da cultura para o próximo período, mas também é um momento muito importante de a gente trabalhar a consolidação do Sistema Nacional de Cultura. Pela primeira vez na história, como o presidente Lula gosta de falar, nunca antes na história desse país, nós temos as condições ideais, tanto políticas quanto materiais, para a consolidação do sistema. Por que materiais? Porque pela primeira vez nós temos a garantia de um repasse
ordinário de recursos para que os estados e municípios possam executar suas políticas públicas na cultura. Repasses fundo a fundo. Todo município, e aqui o Rio Grande do Norte conseguiu a meta de 100% dos municípios fizeram adesão à Lei Paulo Gustavo, todo município teve, quando fez essa adesão, teve que ir lá assinar um termo de compromisso de que ele iria constituir o seu sistema municipal, constituindo de conselho municipal, de plano municipal de cultura e o fundo municipal de cultura. E pela primeira vez a gente vai ter um repasse fundo a fundo, do Fundo Nacional de Cultura para os fundos municipais. Então, com isso, a gente vai garantir uma previsibilidade, para que os entes possam estar elaborando as suas políticas, tomando cuidado, de que o município não retire dinheiro do orçamento histórico que passava para a cultura para substituir. Isso é importante que a gente fique muito atento, porque a própria lei Aldir Blanc, ela coloca que os estados e os municípios não podem gastar menos que a média nos 3 últimos anos do que tinham no seu orçamento. Então, a ideia da lei Aldir Blanc, que ela é uma transferência obrigatória, inclusive, ou seja, o governo federal não pode contingenciar, não pode cortar, ele é um recurso hoje que se equipara aos recursos do Fundo Nacional de Saúde, do Fundo de Assistência Social, do Fundo Nacional de Educação. Então, pela primeira vez, a gente vai ter as condições de estar fortalecendo o sistema nacional. E, para isso, a gente só vai conseguir atingir isso se a sociedade civil ficar pressionando. E aí, colocar para a nossa companheira aqui dos movimentos, que se o presidente Lula estivesse aqui, eu não sei imitar a voz dele, então eu não vou fazer. Ele ia dizer, companheira, pressione que o movimento social é para pressionar. Esse é o papel, e nós, gestores, temos que estar abertos a fazer essa escuta, temos que estar abertos a fazer esse diálogo, porque a política cultural ela só vai ser feita por vocês. Celso Furtado já falava de que o Estado não faz cultura. Quem faz cultura são os mestres e mestras, é a população, é a sociedade. O papel do Estado é ser um indutor para que as pessoas possam produzir a cultura nas suas diferentes manifestações, nas suas diferentes expressões. Então, esse é o papel que a gente, no Ministério da Cultura, quer estar consolidando cada vez mais. A gente está num momento muito rico, nós temos o maior orçamento da história, somente a Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que nós estamos agora fazendo a adesão dos municípios, a gente está falando aí em mais de 7 bilhões de reais, somente este ano, e pelos próximos 5 anos teremos 3 bilhões de reais anuais a serem repassados para os estados e municípios. Então, isso, de fato, pode mudar a realidade do município. Muitas vezes, vai ser a primeira vez que o município vai ter um orçamento específico para a cultura. E é importante que vocês, enquanto militantes da cultura, enquanto fazedores e fazedoras de cultura, acompanhem a execução desses editais, acompanhem o que está sendo feito com esses recursos, que exige a realização de audiências públicas para discutir esses editais, para discutir como que esse recurso vai ser investido lá na ponta. Porque, ao fim e ao cabo, o importante é que esse recurso chegue a vocês. E isso só vai ser feito se a gente conseguir ter um grande e um amplo diálogo. Nós temos aqui, e aí aproveitando aqui o Fábio lançou já o desafio e falou do Mink Volante, Nós temos aqui no Rio Grande do Norte 23 municípios, agora o companheiro ele já falou que vai fazer, então já são 22 municípios que ainda não aderiram à Política Nacional Aldir Blanc. Nós temos até o dia 11 de dezembro para fazer essa adesão. Então, é importante que cada um e cada uma aqui verifique se o seu município já fez adesão, se não fez, pressionar o prefeito. É algo rápido para fazer adesão, mas com certeza vai ser uma revolução nas políticas culturais da cidade de cada um e cada uma de vocês. Bom, por fim, quero desejar para vocês uma excelente conferência estadual. Esse é o momento aqui de a gente aprofundar o debate de que política cultural nós queremos aqui para o Estado e que política cultural nós queremos para o país. Vocês têm um compromisso muito importante, um compromisso histórico. A gente veio aí de períodos
né, muito complicados, né, aí em que a política cultural era criminalizada, em que os fazedores e fazedoras da cultura eram criminalizados, né, e que um governo que fazia de tudo para não executar essas leis. Tanto que, como a deputada Natália falou, a lei, Paulo Gustavo, ela foi votada e aprovada já há muito tempo, era para ter sido executada já, né? E o governo passado não apenas não executou, como tentou inviabilizar esse recurso. Coube a nós o desafio, né, no dia 31 de dezembro, às 16 horas, a ministra Carmen Lúcia determinou que fosse executado, né, o recurso, nós conseguimos empenhar e conseguimos já executar no início do ano. Então, esse é um debate que, como a deputada falou, só pode ser possível com a mobilização de cada um e cada uma de vocês. Continue essa mobilização, boa conferência e até Brasília. Obrigado, Cássius. Registrar aqui a presença da professora Irene, representando a professora Cecília, reitora da UERN, a UERN sempre presente, com complexo cultural importante em Natal, uma atuação muito forte em Mossoró, até muito mais, né? Então, obrigado, Irene, pela presença. Um abraço para a professora Cecília. Vamos agora com as nossas últimas falas da mesa, antes de passar a bola para a nossa palestrante magna. Bonito, né? Palestra magna, né, Lia? Então, convidar aqui meu amigo, professor, já foi representante da Regional Nordeste do MINC, já foi chefe de gabinete da Fundação José Augusto e hoje, diretor-geral da Fundação José Augusto, Gilson Matias. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Beleza. Olha só, esse momento é um momento muito forte, né, da conferência, e Tatiane do Fórum, representando o Fórum, soltou o pontapé. A conferência aqui é para conferir. Estamos aqui para conferir o que propusemos na última conferência. Estamos aqui para conferir o que foi proposto, o que se tornou política estadual, o que se tornou política nacional. Esse é o papel da conferência. Mas não é só para conferir não, viu, gente? É também para agora propor. É a partir dessa conferência dos nossos não acertos, começar agora a acertar, né? Tivemos anos que não foram muito bons, ok? Que não foram muito bons, mas que agora é a hora. E o Cássio colocava o papel desse estadista Lula, a cultura. É a cultura que mexe com o nosso imaginário, é a cultura que mexe com o eu, que me representa, não importa se negro, branco, homem, mulher, LGBT, quilombola, não importa, mas é ela que de fato representa. E aí já é comum, se um povo sem cultura é um povo sem memória, isso já é batido, mas nós precisamos de fato fazer com que isso aconteça. Daí, nesses 2 dias que vamos ter aqui, precisamos discutir os 6 eixos, mas também precisamos estar atento aos nossos representantes delegados, né? Devemos ter uma delegação mais diversa possível, com as mais diversas caras, peles, pelos e olhos. Precisamos estar atentos, porque aí a Conferência Nacional, para a gente, começa logo após o encerramento desta, porque a gente vai ter que sentar presencialmente e virtualmente para discutir a nossa presença lá em Brasília, na 4ª conferência. Estamos saindo da 5ª, estamos adiantado, uma conferência a mais que é nacional. E aí, nós temos que chegar lá, não só para conhecer Brasília, mas para discutir, para estar sentado, e a gente voltar e acompanhar o que nacionalmente nós elegemos, para que se torne política. A deputada Natália colocou isso, né, muito claro.
muitas das propostas que surgem aqui, né, serão transformadas em políticas. E nós tivemos recentemente uma experiência dessa, que foi sobre o nosso plano trabalhado nacionalmente, né, e também estadual. Daquelas eram eleitas 3 propostas por estado, né, e o que vai acontecer novamente aqui nessa conferência. Ok? Então, ser muito breve aqui, mas eu quero que fiquem atentos. Estaremos aqui, né, para propor, né? Precisamos também ter a mais diversa representação, que sejam contemplados os mais diversos municípios, né, aqui, para que nós sejamos uma delegação rica nessa diversidade. Ok? Mas, aí eu termino agradecendo, que era para ser inicialmente, né, dando boa noite à mesa, ao núcleo do MINC, Fábio, Daniel e Cássio, ao núcleo parlamentar, Isolda, Natália e Brisa, ao núcleo da sociedade civil aqui, o João, né, e ao fórum, né, ao núcleo, né, institucional do Estado, né, a Rebeca representando aqui a Olga, da Sengide, e a nossa futura secretária, né, Marilane Brito. Mas lembrando, temos que estar atento na discussão da Assembleia sobre, né, que está próximo a ser votado, né, para que a gente possa sair, que saiamos da extraordinariedade para o ordinário, para que de fato tenhamos uma Secretaria de Cultura, que não vai inicialmente aqui envolver finanças, né, nem cargos, porque terá essa partilha Fundação Secult, mas temos que estar atento muito a essa discussão que está acontecendo, e cada um e cada uma de cada cidade aqui, que converse com o seu prefeito, com o seu deputado, com relação ao ICMS. Querem confundir a criação da secretaria com a discussão do ICMS, né? E que, aliás, já tentam colocar isso. Então, precisamos aprovar na Assembleia os 20% do ICMS. Precisamos garantir, porque é lá do ICMS que vai sair a renúncia fiscal. Uma vez não aprovados os 20%, a permanência, não estamos criando a permanência dos 20%, isso implica dizer alterações, né, nos recursos que irão para a Lei Câmara Cascudo, ou melhor, o Programa Câmara Cascudo. Esse ano começamos com 13 milhões, vimos que não se chegou, o governo teve que anunciar, né, mais 7 milhões. E hoje à tarde eu conversava com a governadora, o mínimo que pode estar para o próximo ano é começar com 30 milhões. Devido ao trabalho do secretário Cadu, houve a sensibilização aos empresários, Daniel e Cássio, que antigamente era 4 milhões. Em 2007 eu fui o chefe de gabinete, 4 milhões. E se voltava em torno de 1 milhão e 500. Né? E se foi ampliando, esse ano nós tivemos 20 milhões. Acabou, não tem mais. Ou seja, o lado empresarial né, os mecenas, eles estão de fato apostando e estão sabendo o que é de fato. Só para um exemplo e fechar aqui, passar para a nossa SEC, em Cerro Corá, em julho, nós temos o festival de inverno. O prefeito chegou e disse, olha, nós não temos como, a fundação não tem como. E começamos a trabalhar uma previsibilidade que teve uma redução, né? O núcleo parlamentar sabe disso, e aí o prefeito entendeu, conseguiu com o empresário financiar 199 mil reais, fez o festival. E quando se chega lá em Cerro Corá, que é a terra origem, né, de Marilande, ela tem uma ligação, o empresário chegou para o Cipriano e disse, Cipriano, eu não conhecia essa lei, eu não sabia disso, mas a partir de agora eu quero apostar. Eu quero apostar na lei, porque esse dinheiro vai voltar para mim de novo, né? E a gente já sabe que a cada um investido, são 3 que voltam a mais,
R$3. E aí a gente teve esse escândalo de acabar esse dinheiro antes do tempo. Né? Precisamos reafirmar. Mas, para encerrar de fato agora, parece que eu estou parecendo com uma pessoa que encerra várias vezes. Para encerrar de fato, claro que nós temos a lei do mecenato, mas nós temos que garantir o outro lado, que aí é fazer política pública, né? É termos, de fato, o Fundo Estadual de Cultura. Precisamos, mas não é Gilson e Marilande que vai fazer isso, não. Somos nós pressionando. Né? Nem Gilson sozinho, nem Marilande sozinha vão fazer isso. Né? Nós temos que ter a pressão da sociedade civil para que, de fato, o fundo ele seja instalado. Né? Tem um exemplo muito interessante que eu acho, Daniel, que é o de Pernambuco. É um mecenato. Só que é, no final, um fundo. Porque chega o dinheiro do mecenato e a COSERN nossa aqui, que é equivalente à empresa da energia lá em Pernambuco, ela repassa a maior parte, porque lá é estadualizada ainda, e aí é passado para o fundo. E é o governo que chama, é muito bem trabalhado os projetos que chegam ao fundo. Né? É um edital que se abre nacionalmente para os pareceristas, para julgar os projetos que entram no fundo. Ok? Então, boa conferência para todos nós. Lembre-se da conferência da inclusão. A gente vai falando demais. Da inclusão. Né? Lembre das pessoas que não conseguem ver. Lembre das pessoas que têm dificuldade, né, de andar, de caminhar. E lembre daqueles que estão à margem da sociedade forçadamente, né, que é a diversidade. Ok? Então, um grande abraço e vamos nos ver amanhã, mais tarde e nesses dias todos. Valeu, Gilson! Ó, vocês achavam que não tinha representação de prefeito ou prefeita? Chegou aqui uma prefeita, Nira, lá de Goianinha, e veio com a comitiva completa. Gosto assim, de prefeito que valoriza a cultura. Presidente da Câmara, Alexandre Veras, e os vereadores Silvinho, Ademar, Diógenes e Dema. Lembrando que o credenciamento vai estar reaberto depois naquela salinha ali, após a palestra de abertura da nossa querida Lia Calabre. Então, quem chegou durante esse momento da mesa aqui de abertura, a gente vai reabrir o credenciamento após a fala de Lia Calabre. Os ouvintes que vieram só para hoje, à noite, tem direito a pegar o certificado, e quem for ficar para os dias seguintes, pega também o crachá como ouvinte. Não é isso, produção? Beleza. E agora, encerrando aqui, vai também declarar aberta oficialmente a nossa conferência, ela que é produtora audiovisual, professora licenciada do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, já atuou no Ministério dos Direitos Humanos, na área da pessoa com deficiência. Recebam com a salva de palmas a ainda extraordinária secretária de Cultura, Marilande Brito. Eita, eita, eita. Olá a todos, quanta alegria. Quanta alegria estar aqui hoje, porque a gente está falando de uma conferência onde a gente se escuta, é onde a gente se vê, é onde a gente recebe o MINC. Então, muito obrigada, né, ao Ministério da Cultura, com seus representantes. A gente tem parlamentares que vêm ficar junto com a gente. A gente tem aqui a cidade nos recebendo, a Nísia, né? Então, Nísia que tem toda essa história, e é muito importante, do qual, inclusive, aproveito para saudar a plateia. Escolhida Rejane, nossa conselheira estadual agora de cultura, que é daqui de Nísia. Então, onde através da Rejane e da Nísia, eu peço licença para a gente adentrar essa terra, licença para que esses dias sejam dias de grande crescimento. Saúdo aqui a mesa e a escolha a nossa convidada, a Lia. Lia, em nome de todos aqui, eu te saúdo essa mesa, por ser essa pessoa que se colocou e vai ajudar a nossa cabeça hoje a se expandir mais ainda. A gente entender mais o nosso papel da democracia. E escolha a Rebeca em nome da diversidade. Porque, como foi colocado, a gente tem que pensar mesmo e falar sobre diversidade e colocar a diversidade na nossa pauta e na nossa cultura. Gente,
a gente está vivendo, conforme bem foi colocado, um momento especial no nosso país. Primeiro, eu acho que hoje à noite foi já uma noite bem representativa. Em algum momento o microfone falhou, assim como já quiseram nos calar. Em algum momento tudo se apagou. E todo mundo lembra dos apagões que a gente viveu. Desde os apagões físicos mesmo, né? Como teve a votação em relação à causa trabalhista, do Senado ficar todo no escuro, e a nossa governadora lá, né, batalhando, até os apagões culturais que a gente teve que viver, esses momentos em que o MINC deixou de existir. E aí hoje a gente está aqui agora, não só, né, conforme o Daniel bem colocou, pensando numa conferência, a conferência nacional, mas também nos ajudando em termos do Estado. A gente vive esse momento onde, né, a governadora encaminhou para a Assembleia a votação para que a gente crie, tem 2 projetos de lei lá muito importantes. A criação da Secretaria de Cultura e a implementação, de fato, né, o Sistema Estadual de Cultura. Aonde? A gente até conversa com os deputados. Gente, não tem que ter polêmica na aprovação do projeto de lei do Sistema Estadual de Cultura, até porque a gente vai ter que implementar, foi um acordo que a gente fez, né, justamente com a Lei Paulo Gustavo, a gente ter conselho, plano e fundo. O tão sonhado fundo, Tati. O tão sonhado fundo, que a gente sabe o que é importante, a gente sabe o que é necessário. Então, a gente tem uma obrigatoriedade juntamente com uma vontade, porque não é só implementar porque tem que ser, é a melhor forma disso, é a melhor forma da gente fazer isso. E aí é importante lembrar que até dos estudos, eu sou professora de produção cultural, então está aqui nesse lugar, está aqui nesse momento hoje, nessa transição, onde a gente não tem as condições ideais para ter uma secretaria nas condições ideais, com o lugar ideal, com a quantidade de gente ideal, com todas as diretrizes ideais. Mas a gente tem que existir, porque quando a gente existe, vai ficando mais fácil de tudo ser resolvido. Então, eu peço muito a mobilização de vocês, a mobilização de todo mundo, da Natal, Grande Natal, interior. Eu acredito muito na interiorização também, Isolda. No próprio edital da Paulo Gustavo, 50% é para Grande Natal, 50% para as cidades, todas as outras cidades que não são Grande Natal. Esses dias a gente está fazendo uma série de oficinas, e aí eu convido vocês a darem uma olhada no Instagram, @culturarn. Está acontecendo uma série de oficinas, tem oficina em Macau, tem oficina que estava acontecendo em Macaíba, tem oficina que está acontecendo para o pessoal LGBTQIA+, os ciganos. Ontem eu recebi a foto do pessoal lá no Rancho Cigano, dando oficina, embaixo de uma árvore. Então, tem uma série, na Paulo Gustavo, a gente tem o Tira Dúvidas na plataforma, tem algumas oficinas que estão sendo publicitadas lá, e grupos temáticos que estão dando suporte justamente às pessoas que têm menos condição de fazer um edital, porque teve menos condições na vida. Então, aquele que a educação não chegou, que as condições não chegou, a gente está ali ajudando também através de grupos focais de apoio, porque é assim que a gente acredita que vai ser feita a cultura, ajudando a equiparar oportunidades, trazendo, né, para estender a mão, para conseguir ajudar mais quem precisa e ter as mesmas oportunidades. Nós, do Rio Grande do Norte, Lia, a gente está muito atrasada numa série de coisas da política cultural. Como professora do IFRN, já recebi a Lia lá como, né, palestrante, para a gente falar sobre a política cultural nacional, a política cultural do Estado, e hoje eu estou aqui representando a política do Estado, com todos os desafios, com todas as consciências, e eu costumo, às vezes, falar para as pessoas, o pessoal, Mari, tem que fazer isso, e tem que ser rápido. Eu disse, gente, eu não bati a cabeça quando eu virei gestora, não. Eu sei, mas é que nem quando a gente está em casa, a gente olha aquilo ali, tem tantos sonhos, a gente precisa consertar aquele cano que estourou, a gente precisa mandar um menino para o médico, o outro para estudar não sei o quê, né? E às vezes a gente não consegue fazer isso pela falta de estrutura, pela falta de orçamento, mas o que é que a gente faz? A gente pensa, tendo uma boa família que dialoga, a gente dialoga entre família e a gente reforça. E eu espero que esses dias de conferência seja assim, como uma família, a família da cultura, porque a gente tem que estar junto, a gente vai cobrar, a gente vai pressionar, mas a gente quer o melhor para todo mundo, a gente está indo para o mesmo lugar. Então, boa conferência, e que, como toda boa família, a gente quebra o pau quando tem que quebrar o pau, mas que a gente se ame acima de qualquer coisa, pela cultura do Rio Grande do Norte. Muito obrigada.
Venha-se embora. Quer o microfone? Pode contar. Gente, queria só, porque teremos direito à fala nesses dias aqui, mas eu não posso deixar vocês irem embora sem saber a situação da Lei Paulo Gustavo no estado do Rio Grande do Norte. No interior é muito ruim. Não condiz com esses 50% que a secretária está falando. De Açu. Quem mora aqui na região metropolitana pode ter uma ideia, mas de Açu, do Vale do Açu, até a Serra de Luiz Gomes, limites da Paraíba, é uma indignação só, porque nós estamos dando um passo atrás. Nós estamos praticamente, queria que você levasse a Márcio Tavares, a seja lá quem for, nós estamos praticamente, tem linhas de editais, nós estamos concorrendo, deputado Isolda, a 2 projetos. A 2, então é um passo atrás. Não temos nenhuma garantia. Aqueles territórios que a gente andou para frente, a própria Fundação José Augusto fez, os territórios de cidadania, que na Lei Aldir Blanc, todo o território ganhou projeto, nós não seremos respeitados, porque Apodi, por exemplo, Apodi, Itaú, Luiz Gomes, não tem garantia de que eles vão receber recurso de acordo com os territórios deles, não. Essa contagem de 50% e 50% é uma coisa enganosa. Não vou estragar a festa, mas eu precisava falar isso, porque o poder público tem direito ao microfone e a gente precisa sair gritando de Mossoró até aqui. Inclusive, tivemos uma reunião com a secretária extraordinária, eu que faço parte da Cooperativa de Cultura Potiguar, com gente de vários municípios do interior e daqui da capital também, e o que a secretária falou era digna de uma secretária de um governo bolsonarista. Sem exagerar, porque inclusive você tirou a nossa voz lá. Pode balançar a cabeça, porque a realidade é outra. A realidade é outra sim. A gente, infelizmente, eu votei na professora Fátima. Votei sim. Porque não tinha outra criatura que pudesse representar alguma coisa. No entanto, lá em Mossoró, a gente briga contra um prefeito bolsonarista, mas lá a gente conseguiu descentralizar os recursos, que vai para a zona rural, para um monte de lugar, e aqui no estado não vai. Essa lei Paulo Gustavo já foi adiada 2 vezes, mas a secretária insiste em dizer que não tem como modificar o edital, mas tem como prorrogar, como adiar a lei. Então o que a gente coloca aqui, essa lei Paulo Gustavo a gente está falando, daqui a 3, 4 meses, olhe se não vai ser. Se não mudar, nós teremos um grande fiasco. Nós que esperamos tanto por essa lei. Muito obrigado. Dionísio do Apodi, que é de Apodi, mas atua também em Mossoró. Não, gente, assim, nós teremos aqui 2 dias com a presença. Eu estou aqui. Boa noite, delegados, boa noite, autoridades. Meu nome é Nazareno Félix de Macau. E no governo de Vilma Faria, o governo comprou a Casa de Cultura, um prédio lindíssimo,
e eu lembrando do primeiro orador que falou, eu voto na esquerda, voto em Fátima, desde que me entendo de gente, e a Casa da Cultura de Macau está caindo aos pedaços. Beleza. É isso. Gente, vamos lá. Eu sei que existe... Gente, nós teremos aqui questão de ordem, uma questão de ordem. Eu não estou coordenando a conferência, eu estou aqui como mestre de cerimônia, convidado. E nós não vamos abrir mais para falas agora, porque nós teremos amanhã, durante todo o dia, e a sexta-feira, para dar continuidade a esse debate. A Fundação José Augusto está com todo o seu staff aqui, com toda a sua equipe, para acolher as reivindicações, para ouvir, para receber, encaminhar o que der para encaminhar. Então, assim, vamos dar continuidade aqui à nossa abertura da conferência. Eu queria agradecer aqui a mesa, pedir uma salva de palmas, convidar vocês para desfazer a mesa nesse momento. Lembrando que o credenciamento continua após a fala da palestra magna, naquela salinha. Amanhã de manhã vocês retomam logo cedo aqui com a aprovação do regimento. E vai ter muito momento de protagonismo, de escuta, de colocação, onde a sociedade civil é protagonista dessa conferência. Muito obrigado à mesa, uma salva de palmas. Lembrando que o credenciamento vai continuar um pouquinho aqui depois, e ele só acontece até 10 horas da manhã. Quem chegar depois das 10 não vai conseguir se credenciar. Vamos agora esperar aqui a mesa desfazer para eu poder apresentar a nossa palestrante magna. Pedia para evitar os burburinhos, as fotografias. Isso. Olha só, gente, não é todo dia que a gente recebe uma figura tão importante para as políticas de cultura do nosso Brasil. Um momento fundamental de conversa, mas também de aprendizado. Então, eu gostaria de convidar ela, que é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense. Pedir silêncio aqui atrás, gente. Professora doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, professora do mestrado profissional de Memória e Acervos da Fundação Casa Rui Barbosa e do mestrado Cultura e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense, professora colaboradora da Universidade de la Nación Curi Udelar, Uruguai, chefe do setor de pesquisa de políticas culturais da Fundação Casa Rui Barbosa de 2003, um mandato de 2003 a 2019 e agora em 2023 atualmente. Lado a lado com meu amigo Alexandre Santini. Lia, diga Bico, mandou um abraço. Coordenadora da Cátedra da Unesco de Políticas Culturais e Gestão, líder do grupo de pesquisa do CNPq, Política Cultural, História, Perspectivas Contemporâneas, membro do CUT, UFBA e do LABAC, UFF, da Federal do Fluminense, foi presidente da Fundação Casa Rui Barbosa, de 2015 a 2016, organizadora e autora de diversos artigos, livros, tais como Políticas Culturais no Brasil dos anos 30 ao século XXI, Políticas Culturais no Brasil, História e Contemporaneidade, e escritos sobre as políticas culturais. Então recebam com a salva de palmas, ela que vai dar a palestra magna Democracia e Cultura, Lia Calabre. Essa vai ter que ser de pé. Gente, boa noite. Bom, primeiro eu quero dizer que para mim é uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho especial. Eu já estive lá no começo, na terceira conferência, né? Então, eu vou começar... Não precisa não, fico de pé mesmo, pode deixar. Começar dizendo para vocês que, assim, esse momento é um momento muito especial para mim, na medida em que eu entrei para o campo das políticas culturais exatamente nos anos 2000. Né? Na virada, na verdade, 2002, quando a discussão sobre políticas culturais, aqueles que estão militando desde sempre,
né, onde, quando a gente chegou para a primeira Conferência Nacional de Cultura, e eu estava na conferência, e se alguém estava, eu escrevi, inclusive, os textos bases que a gente discutiu pelo Brasil afora, boa parte daquele material foi escrito por mim, onde, na verdade, o tema principal era, na cabeça das pessoas, era discutir mecenato. E é muito bom que o tema principal seja cidadania e democracia, que a gente chegue 20 anos depois, né? Assim, é muito importante que a gente discuta o financiamento, é fundamental, a gente vive de cultura e a gente precisa ser reconhecido como fazedores de cultura, né? O fazer cultura, ela não é para ser uma atividade complementar, ela é para ser uma atividade principal e as pessoas têm que ser reconhecidas como trabalhadores e ter a dignidade do reconhecimento como trabalhador. Mas é muito importante que nesse processo que a gente avançou muito, mas que a gente perdeu muito, que a gente não perca de vista que se nós não reconsolidarmos, né, alguns princípios, como o princípio da democracia, como o princípio do direito e da cidadania, e aí eu estou falando do direito cultural, eu estou falando da cidadania cultural, nós estaremos vivendo sempre no risco. Né? Como professor e como alguém que fala muito, e vocês sabem que professor fala mesmo, né? Então eu vou tentar aqui, né? Eu combinei aí, né, uns 30 minutos, trouxe umas coisas escritas que eu vou ficar lendo, que vou pulando, né, que vocês vão ver. Mas eu acho que assim, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, bom, primeiro a gente tem que lembrar que a cultura, na verdade, tem, né, ao longo da história, ela cumpre um papel fundamental na democracia, mas isso não significa dizer que todas as práticas culturais são democráticas. Né? Nós temos práticas culturais e nós vivenciamos práticas culturais e fazeres não democráticos, né? Que, na verdade, que perseguiam a diversidade, que beiravam a intolerância. Então, quando a gente fala de prática cultural, a gente precisa delimitar esse campo e falar de práticas culturais democráticas, de práticas culturais que respeitem o direito, que respeitem a cidadania, que, na verdade, onde seja possível enxergar de verdade a diversidade. Não é assim, tolerância, não. Tolerância é aquilo assim, não tem jeito, eu tolero. Não é isso. Né? É o reconhecimento da diversidade, porque o reconhecimento ele garante o direito. Né? E a gente tem que perguntar para a gente assim, qual o compromisso, desde quando e em que nível as nossas políticas culturais têm compromisso com a democracia, têm compromisso com o direito estendido. Né? Talvez, quando a gente vai começar a falar, a pensar sobre assim, políticas culturais e democracia, é claro, e eu sou da área de história, gente, eu brinco assim, a gente tem uma deformação na forma de pensar. Eu não consigo pensar no hoje se eu não tiver um conhecimento mínimo do processo histórico. Como é que a gente chegou aqui? Né? A gente não veio do nada, assim, não é uma nave, e a gente vai descobrir que não foi uma nave de alienígenas que aterrissou, né, nos últimos 4 anos e fez o estrago que fez. Isso estava, na verdade, no cerne da nossa sociedade. Isso estava lá, na verdade, na mentalidade do tempo longo. As coisas despertaram, então a gente precisa ficar atento. Né? Não foi uma nave extraterrestre que aterrissou, soltou um monte de gente que não era daqui, e as coisas aconteceram e a intolerância surgiu. Não é isso. Quando a gente para pensar sobre políticas culturais e democracia, né, a gente vai dizer assim, poxa, eu volto até onde? Talvez até o momento em que o Mink, né, naquele momento que o Mink nasceu, pode ser. E aí a gente enxerga as primeiras contradições. Gente, a gente estava lá, 85, 86, redemocratização, muitos de nós na luta pelos direitos. Gente, era constituinte. Né? Assim, essa bancada super bacana que a gente vê, essas falas, essas mulheres maravilhosas, era o momento da Constituinte. Era o momento em que os movimentos populares, né, se fizeram ouvir pela Constituição Cidadã. Né? É o momento da Constituição Cidadã, é o momento em que o poder público assume um conjunto de deveres com
essa cidadania, com essa população, né? Ele vai assumir um conjunto de deveres, como o dever de garantir o direito à cultura. E está lá na Constituição. Entretanto, a gente tinha uma Constituição potente e um MINC fraco. Quem lembra dos anos 80 vai lembrar que a gente tinha um MINC sem recurso, a gente tinha uma lei de incentivo, né, que é a Lei Sarney, e uma prática altamente excludente, o que nos levou a passar mais de uma década para recuperar a discussão, né, para recuperar a ideia de direito e cidadania culturais, que estavam postas lá no grupo, na Constituição, que foram postas, que, na verdade, mas não foram postas pelos deputados. Estava dado, desde os anos 70 e 80, nas lutas sociais, e nas lutas pela cultura, e nas lutas pelo reconhecimento das terras quilombolas, e nas lutas pelo reconhecimento, né, e pelo direito nas terras indígenas, a luta da população ribeirinha, a luta, na verdade, das manifestações tradicionais, né, a briga da juventude por ter sua cultura reconhecida na cidade, né, a discussão de que na periferia também se faz cultura, né, e que os movimentos, na verdade, de juventude populares precisam ser reconhecidos, né, que eles têm direito à voz, eles não são para ser perseguidos, eles são para ser reconhecidos, porque muitas vezes é isso que a gente assume. E a gente passou, porque quando a gente faz esse vai e volta, e aí a gente passou assim, mais de uma década para começar a fazer valer aquilo que estava posto em 88, né, que foi originário de quase 2 décadas de briga, que, na verdade, se a gente for falar de quando é originário, é desde antes. Né? Lá o pessoal, né, antes de 64, a UNE, o CPC, e todas as coisas, né, lutas que foram, na verdade, perseguidas, né, pessoas que foram perseguidas, pessoas que desapareceram, né, lutas que, na verdade, foram silenciadas com as maiores atrocidades e que retomam, né, no processo de redemocratização nos anos 70 e nos anos 80. Então, assim, a Constituição de 88, ela tinha e ela tem um compromisso central com a democracia, um compromisso central com a cidadania e com o direito. E não é à toa que ela passou os últimos 4 anos, na verdade, os últimos 6 anos, sendo, né, atacada fortemente. Nós perdemos muitos dos nossos direitos, e a gente não pode se dar ao luxo de continuar sendo, que os nossos direitos continuem sendo retirados dessa maneira. Então, quando a gente se pergunta, né, qual o compromisso efetivo das nossas políticas culturais com a democracia, o que acontece quando a gente chega nos anos 2002? E aí, assim, é uma discussão sobre a minha visão de quem viveu, né, e a minha visão de quem estudou. Algumas questões a gente considerou que estavam garantidas. A gente imaginou que a herança de toda essa discussão que a gente fez ao longo dos anos 70 e 80, e que ficaram lá consolidadas na Constituição como o dever do Estado de garantir a cultura, que estavam dadas, e que a gente podia discutir uma série de questões mais cotidianas e que precisavam ser discutidas, e, de alguma maneira, a gente deixou... não é bem deixou de lado, mas a gente imaginou assim, a democracia consolidada. Né? Chegamos em 2002, a gente teve, né, a vitória de um partido de esquerda, a democracia está consolidada, e a gente precisa ir lá, né, regulamentar, resolver, mas a gente não precisa brigar pela democracia, né? Brigar, os direitos vão ser reconhecidos. E o que a gente percebe é que hoje a gente precisa, de uma maneira bastante efetiva, brigar
radicalmente, né, pelos nossos direitos, né, pelos nossos, na verdade, por aquilo que nos foi sendo tirado nesses últimos anos. Né? E aí, o Gil tem uma fala assim, muito interessante, né? Porque assim, a gente não pode se enganar que, sem dúvida, que a importância da cultura ela é diretamente proporcional ao crescimento da democracia e do reconhecimento da cidadania. Não é à toa que a gente teve um conjunto de perdas, né? E o Daniel começou falando assim, de imediato, no momento em que o Conselho Nacional de Políticas Culturais ele é atacado, como ele não pôde ser dissolvido como um conjunto de outros conselhos, ele foi reduzido, ele foi sendo reduzido, porque a gente tem algumas formas de fazer com que as coisas deixem de acontecer. Ou a gente as extingue, ou a gente as sufoca. Né? Porque essa é a estratégia dos dominadores. Ou eles extinguem, se eles não conseguem extinguir, eles sufocam. Você tira recurso, tira pessoal, tira recurso financeiro, tira recurso humano, e aí sufoca. Né? E o que a gente viveu foi um processo de asfixia. Né? Um processo de asfixia bastante pesado, onde esse conjunto de direitos, né, foi sendo perdido. E aí é exatamente isso, assim, se a gente não brigar pela democracia, se a gente não brigar pela cidadania, se a gente não brigar pelos direitos, a cultura não tem espaço. Né? Nós ouvimos, de novo, a tal da história da cultura com C maiúsculo. Né? Isso voltou ao discurso do governo federal. Né? E, na verdade, assim, a gente não pode abrir mão de o tempo inteiro dizer para os nossos parlamentares, para os nossos governantes, para os nossos vizinhos, para os nossos parceiros, né, para o nosso público, que a gente entende cultura, como diria, né, vou usar aqui uma fala do Gil, como tudo aquilo que, em cada objeto que produzimos, transcende o técnico. Né? Assim, para além da técnica, tem a cultura como usina de símbolos de um povo, cultura como um conjunto de signos de cada comunidade, de toda a nação, cultura como o sentido dos nossos atos, como a soma dos nossos gostos e o senso dos nossos jeitos. E a gente precisa compartilhar isso para além dos nossos colegas fazedores, para além dos nossos governantes, mas também precisamos conquistar, né, para o Partido da Cultura, fazendo uma brincadeira, né, o conjunto dos sujeitos que compõem, né, as localidades e as comunidades. Quando a gente diz que a cultura se faz no território, as pessoas precisam se enxergar fazedores de cultura. Né? A gente não pode mais ouvir dos nossos governadores ou dos nossos secretários assim, no meu município não tem cultura. Gente, essa foi uma fala corrente lá na primeira LAB, né? Na LAB 1. Essa era uma fala corrente. Muitos municípios, muitos secretários diziam assim, não, eu não vou aderir, eu não vou acionar o recurso, porque não vai ter gente. Né? E foi muito interessante a fala do Gil, assim, mas esse recurso é muito. Não vai ter, não tem fazedor para usar. Essa é uma fala corrente. E olha só, quando a gente vem para cá, esse momento é um momento em que a gente se fortalece para consolidar a disputa política, a disputa política com as outras áreas, com as outras políticas públicas. A gente entende que, quando a gente fala de direito à cultura, primeiro a gente está aqui para fazer a dupla posição, lembrar para o poder público, né, e eu estou nesse meio de caminho, que ele tem deveres, né, e que os deveres estão dados pela Constituição, os deveres estão dados pela Constituição Estadual, os deveres estão dados nas leis orgânicas, e eles têm que fazer valer os direitos.
né, é assim, independente, o direito está garantido. Então, a lei tem que valer. A gente não pode ter uma lei melhor aplicada, menos aplicada, mais isso ou menos aquilo. Agora, sem dúvida que nesse processo de construir as políticas de cultura, é fundamental que a gente esteja junto com o poder público para que isso seja efetivamente uma construção de mão dupla, para que isso seja efetivamente uma construção democrática, para que, inclusive, essa diversidade fique representada nos programas, nos projetos e nas políticas. Né? É nesse processo de mão dupla, porque tem, né, de uma parte, inclusive, da população, a ideia de que cultura é linguagens artísticas. E, mesmo assim, linguagens artísticas com uma série de senões. Né? A linguagem artística que é reconhecida pelo outro, que passa na mídia. Né? Então, é fundamental que o direito à cultura, que está garantido na Constituição, né, o direito e a cidadania, que eles sejam exercidos na sua plenitude, e sejam compreendidos, né, pelos sujeitos que ocupam os cargos políticos, mas pelos sujeitos que são formadores de opinião, mas também pelos nossos vizinhos, mas também pelos nossos parceiros, porque, na verdade, quanto mais nós conseguirmos fortalecer a discussão sobre a diversidade cultural, sobre o direito à cultura, o direito à manifestação individual, o direito à diversidade, quanto mais a gente conseguir multiplicar isso nos nossos territórios, mais a gente se fortalece para discutir com o conjunto das outras áreas a questão da política pública. Hoje, por exemplo, a cultura caminha para uma estruturação de política pública nos moldes da educação, nos moldes da saúde, nos moldes da assistência social. Entretanto, os outros sujeitos das políticas públicas não nos enxergam desta forma. Então, da mesma forma que a gente precisa fortalecer, junto às nossas bases, junto às nossas comunidades, junto aos nossos territórios, a importância do direito a fazer cultura, né, nós também precisamos fortalecer a ideia da política cultural como uma política pública que precisa ser atendida e vista pelo poder público, pelo conjunto do poder público, da mesma maneira. Nós vivenciamos tempos bastante terríveis. O momento do isolamento, a cultura cumpriu um papel fundamental. Né? Tudo que a gente falava da importância da cultura, como ela nos humaniza, como ela nos acompanha, como, na verdade, ela nos transporta, como ela nos desloca, né? Como ela nos sustenta. Né? Foram exatamente as atividades culturais que foram a maior parte dos nossos alentos nos nossos momentos de isolamento. Né? A gente compartilhou mais, a gente vivenciou mais. Entretanto, parece que quando assim, as coisas voltam ao normal, a cultura volta lá, ela baixa lá no patamar de importância, né? E vai, na verdade, assim, ela deixa de ser prioridade. Né? E a gente precisa trabalhar intensamente sobre a importância do fazer cultural na nossa vida, o quanto ele nos transforma no que somos. E o quanto a cultura, e aí, gente, assim, existe uma questão fundamental, a gente pensar, na verdade, a política cultural como um instrumento transformador, como um instrumento que nos permite vencer as barreiras da intolerância, nos permite vencer as barreiras da discriminação. Né? Como é que a gente pode usar esta ferramenta? Né? Tem um escritor peruano que eu gosto muito, que ele diz que a gente precisa construir novos imaginários. Né? Eu acho que a gente vive um tempo bastante estranho, com os nossos imaginários muito dominados
pela mídia, pela internet, e a gente precisa construir novos imaginários para que a gente possa vislumbrar futuros. A gente tem perdido na briga com a poluição em relação ao meio ambiente, a gente tem perdido a briga no processo de isolamento, a gente tem perdido a briga num processo de domesticação do pensamento através de pseudo-diversidades que circulam nos conteúdos nos nossos celulares. Assim, então, a gente tem perdido muito a briga num processo de domesticação do nosso pensamento. A política cultural ela é fundamental, ela é um elemento fundamental nessa construção de novos imaginários, para que a gente possa pensar novos futuros. Acho que muito do que a gente construiu em 2002, de 2002 a 2010 e depois até 2016, muito daquilo que a gente sonhou, a gente conseguiu construir. Muita coisa está a construir, mas a gente precisa pensar, a gente precisa projetar o futuro, a gente precisa se projetar, a gente precisa aprender a pensar o futuro. Eu sei que o cotidiano, ele está... existem as coisas urgentes que batem na porta todos os dias, mas a gente tem que começar a pensar que futuro a gente quer, que lugar a gente quer, qual o papel da cultura, na verdade, na construção de um futuro diferente, e como é que a gente dota a política cultural, que a gente trabalha, que a gente constrói com os planos, que a gente constrói com as conferências, que a gente constrói nos fóruns. Como é que a gente pode dotar essa política de mecanismos de transformação? Nós descobrimos que precisamos transformar um pouco dos nossos cotidianos e das nossas cidades, que a gente precisa contagiar de maneira positiva os nossos vizinhos. A gente descobriu que a nossa sociedade ainda é muito machista, muito intolerante, muito preconceituosa e muito violenta. E a gente precisa pensar que papel tem a cultura e a política cultural na transformação desses futuros. Acho que a gente não pode mais pensar, na verdade, as nossas políticas culturais. Os espaços são importantes, sim, os fazeres são importantes, sim, mas eles precisam ser transformadores. Além, sem dúvida que alguns de vocês, os fazedores, vocês vão dizer assim, mas a gente precisa ocupar os espaços que a gente nunca ocupou. Também acho, mas a gente não pode ocupar da mesma forma. A gente não pode continuar ocupando da mesma forma. A gente precisa ocupar, sim, mas precisa ocupar diferente. A gente precisa ter projeto de futuro, a gente precisa ter projeto de transformação dessa sociedade por tudo que a gente vivenciou e por aquilo que nos ronda. O que a gente vivenciou não passou, e não é passado, é presente, e está o tempo inteiro disputando com a gente discurso, disputando com a gente espaço, disputando com a gente possibilidades de dominação e de domesticação dos nossos imaginários. Então, momentos como esse são momentos fundamentais para que a gente efetivamente faça mudanças. Vocês perceberam que eu não fui exatamente para nenhuma das coisas que eu tinha anotado aqui, mas deixa eu só olhar aqui no final. Isso também não é incomum, viu? E tinham muitas folhas. Mas, enfim. E eu vou rapidamente assim, só ler o finalzinho. O processo de rápida e extensa mobilização social e política em torno da questão da emergência cultural é, sem dúvida, tributário dos esforços que a gente fez ao longo dos anos 2000, da sociedade que foi convocada a discutir a importância do reconhecimento dos direitos culturais, do reconhecimento a respeito à diversidade, do reconhecimento dos saberes advindos das culturas tradicionais.
né? Hoje, muitos dos gestores que estão nas pastas, secretarias, fundações, vivenciaram a experiência das conferências de cultura, da militância nos pontos de cultura, e a gente, né, viu aqui, da construção de projetos de política de cultura e de país de forma democrática e participativa. A tentativa de fazer chegar aos mais distantes pontos do país o conjunto das políticas que eram implementadas pelo governo federal, aliada ao estímulo e à participação nos processos decisórios, através de fóruns, conferências, possibilitou a formação de diversas redes de intercâmbio e ação. Muitas dessas redes e desses atores foram reconvocados, estão aqui, foram mobilizados e se mobilizam de maneira autônoma para defender, e se mobilizaram para defender também e desenhar a Lei Paulo Gustavo, né, a Lei Aldir Blanc, a política Aldir Blanc, mas essas questões precisam ser ampliadas. A potência da mobilização social, do trabalho em rede, das práticas de ação em rede, foram ativadas pela emergência sanitária, mas as forças que estavam voltadas para sanar essa emergência, agora se desdobram na Paulo Gustavo, na Aldir II, mas elas precisam ser ampliadas. As pautas, a gente precisa reestruturar essas pautas para além das formas de fomento e de projetos. Isso é pouco frente à necessidade do enfrentamento das desigualdades históricas, frente ao enfrentamento das heranças autoritárias, e as ações realizadas no campo da cultura têm potência para formar esses nossos novos imaginários. Sem a construção de novos imaginários, sem alterar, sem revisitar e sem olhar criticamente para as nossas memórias e as nossas práticas culturais de longo prazo, a gente não constrói uma nova sociedade. E esse é um momento de olhar para o futuro, apostar, na verdade, na estruturação de um Estado mais democrático, porque, senão, a gente vai continuar permitindo que a sombra dos autoritarismos e dos fascismos nos assombrem, que ela continue pairando sobre nós. E é isso, vamos conversar, boa conferência. Eu acho, bom, ainda tem um espaço, se vocês quiserem fazer alguma fala, alguma coisa. Eu sei que está todo mundo cansado, hoje são, né, enfim, quase 10 horas da noite, mas é muito bom tê-los aqui. Eu acho que vocês vão ter 2 dias de intensa discussão. Gilson está ali para... Tá certo. Mas, assim, né, a gente está aberto e... Ou então reproduzam, né, as questões e os incômodos nas discussões que serão intensas nos próximos dias também. Quem quer fazer alguma pergunta? Claro. Alguém levanta a mão que eu vou até lá. Está todo mundo com fome mesmo. Está todo mundo com fome. Não, quase 10 horas da noite. Isso, né? Não era para ser essa hora. Eu sei que está todo mundo com fome e cansado. Mas deixa eu dizer uma coisa, gente. Olha, olha, ótima discussão para vocês. A questão né, dos monstros que nos assombram, ela é muito séria. Na verdade, a gente descobriu que o fascismo mora ao lado e que o autoritarismo mora ao lado. Então, se a gente não trabalhar, nós, com as nossas juventudes, né, dizendo que cada conquista é fundamental e que, se não continuarmos lutando para mantê-las, nós as perdemos. A gente precisa, tem retrocesso sim, e ele pode ser muito maior e muito mais intenso do que a gente pode imaginar. Então, assim, é preciso que a gente esteja sempre alerta e forte. Gente, ótima conferência para vocês, então.